comecei no balé graças à minha mãe, que sempre teve o sonho de se tornar bailarina desde muito pequena, mas infelizmente ela não conseguiu realizar o esse balé sonho. quando eu tinha de 4 para 5 anos, no segundo semestre de 2005, na escola que eu fazer estudava. balé com 3 anos de idade por recomendação Porque médica. eu assisti uma apresentação de dança junto da minha mãe e pedi para subir no palco igual as bailarinas. Minha mãe queria que eu desenvolvesse uma boa postura e que eu fosse uma pessoa delicada. Porque pelo jeito sempre foi um sonho dela e ela realizou em mim. Na verdade, o projeto Casa, ele surgiu um sonho através de um coração de várias pessoas. Nós, nossa equipe de amigos, vamos dizer assim, desde muitos anos, é um sonho de ser relevante na sociedade, de ser relevante na nossa cidade, servindo realmente a comunidade de uma forma do que a gente tivesse nas nossas mãos. E o balé era uma das coisas que tinha em nós, né? Uma das profs, tanto eu quanto as meninas, a gente já tinha essa bagagem desde criança e por que não trazer isso para servir nossa comunidade? Eu tenho 14 turmas de diversas faixas etárias e de diversos níveis técnicos. Tenho bailarinas a partir de 3 anos até a minha mais velha, se não me engano, tem 78, eu acho, agora. Então, é muito divertido poder ter essa diferença de como eu posso me organizar e de me preparar para diferentes aulas. Assim, vou te falar, é uma loucura. Dentro do projeto do SESC, existem 2 formas de você ingressar. A primeira delas é como um aluno regular, ele vai pagar um preço social a partir de 33 e alguma coisa. E o valor vai variar de acordo com a quantidade de aulas que você faz. E tem outra forma de ingresso, que é o PCG, que é o Programa de Comprometimento e Gratuidade, onde ele vai focar em pessoas do comércio de bens, serviços e pessoas também que trabalham no turismo, que tem até 3 salários mínimos de renda. Também focamos em crianças de escola pública ou que estejam na escola particular, mas com bolsa de 100%. Essas pessoas que participam do PCG não vão pagar nada de mensalidade, é 100% gratuito. O legal é que também não é só no curso de dança, a gente também tem o PCG nas aulas de música e de teatro. A ideia surgiu com os pais da Fernanda Liparotti. Ela era bailarina e professora aqui no município de Ponta Grossa. E no ano de 2011 ela faleceu em decorrência de um acidente de carro. Depois disso, os pais dela pensaram em continuar o legado dela. Ela dava aulas em outras escolas da cidade, tinha muitas alunas de balé, muitas crianças. Pensaram em continuar o legado, desenvolvendo um projeto social em parceria com a Guarda Mirim. Então, os pais dela construíram uma sala de aula de balé, toda equipada, com vestiário, sala completa, espelho, barra, som, armários, até banheiro com chuveiro, e não seria cobrado nenhuma mensalidade. No entanto, como o projeto durou 1 ano, somente em 2019, e no ano seguinte veio a pandemia do Covid, nós tivemos que encerrar. O projeto Dança na UEPG, ele foi criado em 2020, a partir do interesse dos alunos de praticarem a dança. E aí, eu sou professora da graduação de dança, e aí surgiu, né, a ideia de montar o projeto Dança na UEPG. Nosso projeto buscava inicialmente democratizar a dança entre os acadêmicos da UEPG, porque a gente tem muito ex-bailarino, né, que ao entrar na universidade ele praticou dança a vida inteira, gosta. Ao entrar na universidade, ele não tem mais tempo, né? E para de praticar. Então, a ideia era fazer um horário no horário do almoço, um pouco antes da aula, o horário que o acadêmico pudesse, né, participar. Ele está dentro da PROEX, né? PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais. E a nossa função é também estar produzindo, né, conhecimento. Então, nossas reuniões são todas as terças, das 15 às 16.
A aula começa às 16, então nós temos essas reuniões, né, que é o grupo, o EGPED, Grupo de Pesquisa e Extensão em Dança. Nós focamos a dança, tanto quanto arte, quanto exercício físico. O Grupo Transformate começou em 2014. Começou com já aliado teatro e dança junto. E naquela época a gente também tinha canto coral. Então a gente começou assim, porque tinha uma necessidade. Na paróquia onde eu fazia parte, eles cediam um espaço pra gente ensaiar. E tinha muitas crianças, a gente tinha em torno de 50 crianças. Às vezes vinham falar, meu sonho era ter feito dança, nunca pude. Meu sonho era ter feito teatro, nunca pude. Então a partir dali começou. E aí eu já tinha, na verdade, um desejo do meu coração, desde muito jovem, de fazer isso, porque eu quis começar quando era criança e também não tinha oportunidade, porque morava num lugar onde era muito longe, a escola era muito longe, então para eu poder ir para a aula seria muito difícil. Por acaso, minha mãe veio procurar aqui no CEL mesmo aula de violão para o meu irmão. E daí surgiu que daí tava a professora de balé, não ia vir mais por conta da pandemia e tudo mais. E surgiu, foi bem do nada, assim, a gente teve a ideia, ela teve, e fazia muito tempo que eu queria. Tava só no papel e consegui pôr na prática isso. E faz um ano, a gente fez um ano em abril agora. Então, como mãe de bailarina, né, há muitos anos, a Larissa começou com 5 anos, né, e aí então só que nunca consegui ficar tão pertinho, porque sempre trabalhei, né, aí então como eu aposentei, né, bem no início por coincidência foi no início aqui do projeto, aí ela disse, olha mãe, preciso do teu apoio, né, e eu adorei a ideia, porque, né, sempre amei, né, o balé. A gente estava fazendo levantamento que já passaram mais de 60 crianças pelo projeto. Algumas têm 3, 4 anos e algumas, né, que vai até 15 aí, 16 quase, e atualmente a gente está com 36, 37 hoje, que entrou mais uma, né? Que estão vindo na aula bem, né? Bem certinho. Então, assim, é muito legal ver elas permanecerem e estarem realizando um sonho, né? Porque, na verdade, é isso que a gente percebe, né? Que é um sonho que elas acabam realizando aqui. Bom, nós sempre tínhamos um sonho de lidar com crianças carentes, né? Fazer um projeto, né? Mas, claro, nada é muito fácil, né? Então, a gente batalhou muito para isso, né? Primeiro, né, que a gente fez foi o projeto Cinderela, onde nós começamos a resgatar algumas meninas das periferias e oferecendo aulas de graça aqui. Para meninas e meninos, a gente não fez só para o sexo feminino. Que aqui a gente dava aula de francês, aula de teoria, aula de musicalidade, então não era só o balé, né? E boas maneiras também, a gente tinha essa parte. Acho que nós fomos as precursoras nessa área. Completou também o nosso propósito de sempre a bailarina só para uma elite, para uma classe mais alta. E não, né? Não é assim, né? Então, isso está muito enraizado na nossa história, mas muito mesmo. O balé clássico, ele tem esse lugar na nossa cidade, né, de predominância, que também ainda é de elite, infelizmente, né, porque não continua essa questão de ter que pagar mensalidade, de ter que pagar por figurinos que são bastante caros, não é todo mundo que tem condição. Em contrapartida, eu vejo uma movimentação de projetos sociais, né, que fazem esse tipo de iniciativa extremamente interessante e extremamente necessário. Perpassa a mentalidade das crianças, das meninas principalmente, né? Bailarina, né? Eu já fui professora de balé infantil, então eu sei como que é isso. Elas têm muitas meninas que gostam, né, talvez não tenham muita noção ainda, é claro, né? Mas acham bonito, enfim, valorizam e gostariam de fazer o balé. Mas não é todo mundo que tem condição. Então, esses projetos sociais ligados ao balé clássico são extremamente necessários na nossa cidade para que a gente tenha pessoas de diversos públicos nessa modalidade de dança, nesse tipo de arte, que deveria ser democrática, que todas as pessoas deveriam ter acesso, mas infelizmente a gente sabe que não é, né? Que não é todo mundo que tem acesso, que não é todo mundo que tem condição de praticar determinado estilo de dança ou fazer um teatro, por exemplo. Mas é uma coisa tão rica e tão importante que engrandece tanto as pessoas, que tantas pessoas têm o sonho de fazer isso. Então é extremamente necessário que, em contrapartida a esse panorama que a gente tem elitizado, existam também projetos sociais que abranjam essas pessoas, né, que têm esse sonho, que têm essa vontade de fazer, mas que se fosse para pagar, por exemplo, não teriam condições. Então essa iniciativa de projetos sociais extremamente
extremamente necessário para nossa cidade para que o balé ele cresça de uma forma mais democrática. Fizemos a primeira audição, foram mais ou menos uns 100 alunos, a gente escolheu de várias escolas, foi na sala de balé lá, todo mundo, a gente fez exercícios de coordenação motora, de musicalidade, de expressão, de postura, tudo, né? E aí selecionamos, acho que foram uns 20 na primeira vez, entre meninos e meninas. Dávamos aula também de etiqueta para elas, né? Era muito legal, assim, de maquiagem, etiqueta, como se portar, como falar. Então, foi não foi só o balé só, e tá dentro, como a Rose falou, entrosamento entre elas também, né? Então, nunca tivemos esse problema de, nossa, ela não, ela é mais humilde, ela não. Então foi legal nesse ponto. E como ela falou, a aula a gente ensinava no início, porque elas vinham bem maquiadas, maquiagem em excesso, né? Então a gente foi ensinando como deveria se maquiar, o cabelo, a disciplina, que balé é totalmente disciplina. Vinham com aquelas unhas vermelhas, assim, batom vermelho, aquele batom, assim. Então, aos pouquinhos a gente foi passando que aqui na academia era diferente, né? Então elas tinham que se portar diferente e, nossa, e foram super bem aceitas e elas amavam também vir aqui fazer aula. É uma dança que, na sua essência, já é elitizada. Então, a gente tem certos padrões e comportamentos, eu não posso chegar ali e me expressar da forma que eu quiser. Eu tenho que obedecer a determinadas regras, a determinadas posições, é tudo muito bem regrado. Elas não tinham ideia do que era balé, então, no início, elas pensavam que era uma dança. E que a gente, como professora, iria colocar a música, elas sairiam dançando pela sala de aula, mas não, então no início elas tiveram que se adaptar também à rotina do balé, que é um pouquinho mais metódica, é lenta, exige muita paciência, porque os movimentos pedem também calma, né? É através da música clássica, contato com arte, ou das artes visuais, dança, música e teatro. Esse foi o primeiro contato, foi através do projeto de balé. O balé vai além da técnica, além de uma mera atividade. Ele envolve disciplina, envolve um aprendizado que elas vão levar como bagagem cultural para o resto da vida. O balé abriu muitas portas para elas. Eu percebia que elas começaram a questionar coisas relacionadas a outros tipos de arte, por exemplo, a música, ao teatro. Uma vez no mês de outubro de 2019, que nós fomos prestigiar uma peça de balé no Cine Teatro Ópera, em Ponta Grossa, e foi a primeira vez que elas pisaram num teatro e assistiram um espetáculo. Então, a partir do projeto, elas puderam pisar num teatro, conhecer um espetáculo, prestigiar e entender um pouquinho melhor como funciona outros tipos de atividades que não só o esporte. A cultura do profissional de educação física é uma cultura esportivista. Eu trabalho com a dança na graduação, na formação de professores de educação física há mais de 20 anos, desde 2001. Eu tenho aluno que passou por mim no primeiro ano e virou um bailarino porque ele se descobriu. E aí, só que o que aconteceu? Nós iniciamos o projeto em fevereiro de 2020, foram feitas as adesões. Em março, pela pandemia, nós tivemos que encerrar as atividades e nós, como bons brasileiros, não desistimos e continuamos, a estar fazendo o trabalho online. E foi sensacional. Cada um dançava dentro da tua casa, mãe dançando junto com o acadêmico. Começou assim. Daqui a pouco, várias famílias participando. O projeto nasceu assim. Na sequência, quando nós retornamos às atividades presenciais para os acadêmicos, criamos a Companhia Jovem de Dança da UEPG. Então, assim, nós, enquanto instituição educativa, nós visamos, trabalhamos com a dança, mas também, assim, nós vemos o aluno, o acadêmico como um todo. De que forma que a dança pode estar melhorando a saúde como um todo, no aspecto motor, social, psicológico, Quando eu estou dando aula para elas, eu
vejo elas no meu lugar. As criancinhas, tipo, falando, não, meu sonho é dançar. E eu penso, meu Deus, sou eu ali. A das maiores diz que elas querem ser professora de balé. Então eu fico muito feliz, né, de escutar isso, claro. E algumas já falaram que querem ser bailarina, mas elas sabem que é muito difícil. Elas têm essa realidade. Algumas crianças, principalmente, estão naquela época de falar as profissões. Teve uma que disse que quer ser musiqueira e professora de dança. Algumas dizem que querem ser professoras, outras dizem que querem ser bailarinas, algumas dizem que eu não quero seguir isso de profissão, mas eu quero continuar assistindo aos espetáculos, que é muito importante, esse é o objetivo, né? Formação de plateia, mediação cultural. Para nós, o nome do projeto já é Transformarte, porque a gente quer essa transformação a partir da arte. Criança, muitas vezes, que tem um pouco de baixa autoestima por toda a situação que vive ali, né? Que são, às vezes, situações de vulnerabilidade. Ali é o momento onde que a criança, poxa, eu tô dançando, nossa, eu sou uma bailarina, porque a criança ela não tem essa mentalidade que a gente tem, né? A gente já separa as coisas, eles não, eles estão dançando, eu sou bailarina, eu tô aqui dançando, então isso para criança não tem preço, assim, eu acho que é essencial. A gente procura sempre fazer com que elas tenham assim uma vivência do que seria realmente uma escola de balé, né? Então quando chega assim, ó, Dia das Mães, dias antes a gente tirou a fotinho delas, né? Aqui fez um painel aqui, elas segurando ali o coraçãozinho escrito mãe. E aí a gente fez o recorte e tudo, fez a foto para as mães terem de lembrança, porque essa coisa hoje em dia muito celular, a gente acaba não revelando, né? E algumas acabam ficando sem a lembrança dessa data, né? Então a gente faz assim, não é com muito recurso, mas é com muito carinho assim que a gente faz, sabe? E acaba dando certo. O pessoal do CEL aqui ajuda sempre para fazer um pacotinho de doce, né? Estoura pipoca para elas, então é muito legal. Eles sempre estão fazendo algumas coisas. Era num imóvel, e do lado desse imóvel tinha uma imobiliária. Tem até hoje. E então, essa imobiliária, os funcionários dela, vinham as crianças chegando e saindo toda segunda, terça, quarta e quinta. E eles ficavam curiosos, né? Porque esse imóvel estava fechado, mas de repente, no início de 2019, começou o agito das crianças chegando, porque movimentou a rua, né? Elas paravam, a van parava, a Kombi parava ali, e elas chegavam animadas, fazendo festa, cantando, falando alto. Todos os funcionários participaram do Dia das Crianças junto com a gente, doando uma festa bem bonita. Tinha música, tinha pizza doce, pizza salgada, refrigerante. Então, a gente fez uma decoração na sala. Muitas delas falaram que era o dia mais feliz da vida delas, que elas nunca tinham comido pizza doce. Então, e lá eles aproveitaram e fizeram uma festa bem bonita para elas. Nós mesmo, né, com esse projeto que foi aí de pessoas e amigos e família, todo mundo junto, crescemos nesse sonho e a gente, cada um, tirou do bolso mesmo para contribuir para que isso crescesse. Nós produzimos muitas coisas para poder vender e poder pagar nossos aluguéis, aqui o espaço que a gente está, mas nós conseguimos, né, nos manter com doações. Hoje pessoas conhecem nosso espaço, até mesmo por conta dos pais, né, que acabaram trazendo as crianças, se matriculando, conhecendo. Então os pais acabam fazendo doações. A gente tem o brechó, que a gente acaba vendendo roupas, né, que fica aberto semanalmente. E também a gente tem a parte dos pães. Nós fazemos pães, bolos, doces, enfim, e a gente acaba vendendo aí por encomenda, e também é um retorno para nós lucrativo nessa questão. O espaço é totalmente adequado. A gente tem piso de madeira flutuante, nós temos linóleo, nós temos barras. O legal das barras é que elas são móveis. Então, quando eu tenho alguma aula especial, eu posso levar para a sala de espetáculo. Se eu quiser enfiar a barra na grama, eu consigo colocar a barra na grama e fazer minha aula. A gente tem espelho, temos uma caixa de som com boa qualidade, ar-condicionado gelado, ar quente quando está muito frio. É um lugar extremamente completo. Tudo que eu puder dar para eles, eu dou. Tudo que a instituição puder dar, a gente vai estar dando e acolhendo. Essa sala, na verdade, era uma sala antiga de dança, só que realmente nós precisa melhorar muito, né? Agora a gente conseguiu verba para colocar a barra, né? Por enquanto a gente trabalha com cadeira, então a gente improvisa os materiais. Esses espelhos, alguns foram, na verdade a gente ganhou esses espelhos aqui, ó, por isso que está faltando alguma parte. Então assim, é uma sala improvisada, mas que está rendendo trabalho. A ventilação também aqui é muito ruim.
né? Porque ela fica embaixo da piscina, umidifica, né? A piscina fica para cá. Tem alguns, né? O piso também, né? A gente queria modificar, mas eu acredito que a necessidade, né? A necessidade de reforma, ela vem a partir de algo concreto que nós estamos fazendo, né? Já temos aí desde 2020, é o 3º ano de projeto, porém é o 1º ano que a gente está no presencial, né? Tem muito que melhorar, mas eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir. Ganhamos um armário trancado. São pequenas conquistas que nós gostamos. Nossa, nós vibramos com as pequenas conquistas. O outro ali fora para colocar o chinelo, né, os tênis, enfim, né, quando elas trocam sapatilha, bolso, enfim. Então, aos poucos a gente tá conseguindo. Ele é adequado à questão do chão. A parte que não é adequada é que não tem espelho. A gente teve uma doação recente agora, mas é um espelho pequeno comparado às alunas que tem e o tamanho da sala. E a gente tem barra, que é até atrás aqui, que é de PVC, então não é a melhor coisa, mas já dá para ensinar pelo menos o básico para elas, né? E também a questão de janela. Normalmente tem que abrir a porta que tem atrás, tudo, então não é 100% para balé, tanto que é uma sala de teatro, né? Tem as luzes, tem som, tudo isso é ótimo, mas realmente faz muita falta o espelho, assim, em si. O espelho para elas entenderem o que é direita e esquerda, para você explicar, ficar de costas para elas não entendem, vira de frente fica pior ainda, então tem uma grande dificuldade nessa parte. Na verdade, o uniforme, né, a gente tem uma costureira nossa, né, que faz o uniforme, né, como a gente já não cobra mensalidade de matrícula, nada, né, seria muito bom se nós conseguíamos custear os uniformes, né, seria maravilhoso, mas a gente ainda não consegue. Então a gente conversa abertamente com os pais, né, e eu converso também individualmente com as famílias que eu sei que não tem condições, né, de estar, né, pagando um uniforme. O uniforme é um valor bem acessível, né, que uma família consegue pagar, mas tem algumas que não conseguem. A gente não deixa essa criança de não ter, a gente dá um jeito. A gente se junta os voluntários, mas a gente não deixa essa criança de não ter o uniforme dela. A gente faz o bazar das bailarinas. Os desapegos que as alunas maiores não usam mais, e vai colocando no bazar das bailarinas e a gente vai distribuindo para aluno que precisa. Então a gente faz dessa forma. Tem mães que chegam para nós falando assim: eu não tenho nada de roupa e eu não tenho R$1 para me comprar roupa. A gente vai lá no nosso bazar das bailarinas, a gente acha colã, a gente acha meia calça, a gente acha sapatilha, a gente dá um jeito, mas a gente não deixa que essa criança, ela não venha fazer o que ela precisa fazer na aula dela, né? Que ela não perca essa oportunidade dela. A gente dá um jeito. Na verdade, assim, a aula ela é um conjunto, né? Além do comprometimento da Lari de ter esse projeto, a gente percebeu assim que elas queriam muito ser bailarina, né? E o ser bailarina para elas é ter a roupa de bailarina. Primeira coisa, a gente lembrou de todo mundo que a gente já conhecia. Alunas, ex-alunas da Larissa, amigas, né? Sobrinhas, né? Conhecidas, vizinhas, todas aquelas pessoas que a gente lembrou, que a gente foi recordando que tinha lá uma roupa guardadinha e tal, a gente foi chamando. E já no primeiro dia de aula, a gente já tinha 2 sacolas de roupas, de uniformes doados, de sapatilhas, e aí a gente percebeu que daria certo. E elas já vêm, mãe da prof, né, que elas me chamam assim: mãe da prof, não me serve mais. Aí então a gente olha aqui e a gente percebe que consegue dar certo um outro número, troca com a outra que está grande e a gente consegue para todas. As mães também participaram bastante. O ano passado a gente fez uma rifa, quando estava se aproximando o inverno, elas iam participar do Setembro em Dança. Precisava de casaquinho para todas, a gente não tinha. Aí as mães se reuniram, fizeram uma rifa, ajudaram a vender e a gente conseguiu comprar para todas. Todas dançaram no Setembro em Dança lá, com um uniforme completinho. A gente conseguiu fazer as saias de balé também para elas dançarem, de tule, né, que é o sonho da bailarina, né? Então a gente sempre que entra alguma doação, aí a gente tira a foto e manda para a pessoa que fez a doação, né, da roupinha para ela ver que realmente está sendo usado. A gente fez rifa no passado para conseguir arrecadar o dinheiro da roupa e a gente, aqui a gente tenta pegar direto de fábrica também com preço mais barato, e figurino também a gente tenta fazer o mais simples possível, principalmente reaproveitar muita coisa que a gente tem de figurinos passado, sabe? Então, a gente sempre dá um jeito, e principalmente aluno que não tem, que a gente vê que realmente não tem condição de pagar o figurino,
e não conseguiu, digamos, vender a rifa, assim, a gente tenta ainda dar mais um desconto, ou dar ainda o figurino. Para não ficar aparecendo a logo, né, das academias, a gente manda na costureira, né, ela fecha, então a gente consegue que fica um conjunto, na verdade, né? Fica um conjunto colorido, mas fica um conjunto para todas, né? E às vezes elas vêm um pouquinho mais batidinhas, né? Assim, né? Mas aí a gente costura, a gente consegue colar elas, né? Quando vem assim, e aí já na próxima aula tá tudo certo. E elas cuidam, têm um cuidado imenso com tudo, porque elas sabem que é importante para elas terem a disciplina também para usar o uniforme, para que todas tenham ali a mesma oportunidade, né? Então, quando a gente recebe alguma coisa diferente de doação, né? Então não tem como a gente só entregar para uma, então a gente faz sorteio, bolsa, o que elas mais gostam, assim, mochilinha de carregar, né? Garrafinha de água, né? Essas coisas que a Lari sempre está orientando para elas tomarem bastante água, elas trazem, então algumas não têm. Então quando chega para doação aqui, e no caso a gente faz o sorteio, né? Elas adoram. Então, quando eu tinha 13 anos, era uma criança, né? Tive uma professora que me deu muitas oportunidades, a Roseli, lá na cidade de Santos. Ela tinha uma escola. E daí ela chegou em mim e falou: olha, eu tô precisando de ajudantes, né? Você não quer fazer um estágio comigo? Era uma escola onde eu era bolsista, né? Então falei, bom, por que não? Tá me dando aí uma oportunidade. Comecei ajudando ela nas aulas. Depois de um tempo, na verdade bastante tempo, ela me deu uma turma, e aí outra turma, e aí comecei a evoluir. Eu não sei nem como agradecer a dona Roseli, porque se não fosse a bolsa de estudos que ela me deu, eu não poderia ter feito dança lá. Eu tive sorte de o técnico, por exemplo, ser gratuito, mas a escola dela era uma escola onde ficava num bairro mais privilegiado. Eu tinha que sair muito cedo, atravessar a cidade. Para tomar lanche, se eu esquecia, era muito difícil, eu ficava às vezes sem comer. Então foi um período difícil, mas foi muito bom ter uma pessoa como ela do meu lado. Quando eu comecei a fazer balé, enfim, eu era muito criança, muito jovem ainda, então eu não tinha várias noções que eu tenho hoje. Muita coisa eu comecei a ter quando eu comecei a fazer o curso de História. E aí muitas coisas começaram a me incomodar, eu comecei a enxergar coisas que antes eu não via. Uma dessas coisas é o fato de que eu era uma bailarina pobre. Eu era uma bailarina pobre, mas eu não... Meus pais, por exemplo, eles tinham condição de pagar uma parte da mensalidade, porque eu era bolsista também, não pagava a mensalidade inteira. E eu conseguia participar de uma apresentação do espetáculo sempre. Por mais que eu tivesse o convite para outras coreografias, eu não podia apresentar porque eu não tinha dinheiro para pagar as outras figurinos. Por mais que eu tivesse ali, por mais que eu conversasse com as pessoas da minha turma, tudo ok, não tivesse rivalidade com ninguém, nenhuma briga com ninguém, é como se eu não fizesse parte daquele meio. Eu podia até ter ali na turma, mas no aniversário do final de semana de alguma delas eu não estava, eu não era convidada. No passeio que elas iam fazer com a escola, não sei o que, eu não ia estar junto, porque eu não estudava na mesma escola delas. Eram realidades diferentes. Eu estava no mesmo meio, mas eram realidades diferentes. Então eu conseguia perceber elementos, né, que talvez se eu tivesse num outro ambiente social, se eu tivesse tido uma outra criação, uma outra condição financeira, eu tivesse outra visão, né. Algumas academias, elas dão bolsas, né, para bailarinos e bailarinas, mas o que eu queria deixar claro, enquanto é uma bailarina bolsista que eu fui, é que só a bolsa, ela não dá garantia de nada. O esforço, obviamente, é necessário, precisa ter um esforço dobrado, porque você tá ali numa condição que você precisa pegar um ônibus, precisa vender rifa para você conseguir apresentar, né, no espetáculo, você vai ter que pagar o figurino, vai precisar ter um esforço redobrado, que não tá só ali dentro da sala de balé, tá fora também. E o fora repercute dentro, porque quando você se sente cansado, isso acaba repercutindo no desempenho das pessoas. Pode ser que isso seja um motivo para uma desistência de um sonho. A questão da bolsa é importante sim, né, a gente precisa ter mais alunos bolsistas, mas precisa olhar para essas outras questões. Tem mais questões que envolvem do que só a mensalidade. As escolas, academias de balé da cidade, né, em geral, só abrirem bolsas não resolve. Ponta Grossa tem meia dúzia, um pouco mais de academias, né? Talvez, acho que umas 10, se a gente for contar. Mas oportunidades e horários que elas possam participar, que outras alunas, outras crianças possam participar, é que não existe. Então esse acesso, essa forma de poder ir, poder morar perto e ter uma aula de balé, é uma coisa que a gente espera que aconteça aqui na cidade, sabe? Tem uma academia lá que tem 200 alunas.
não é só isso. Ponta Grossa é muito grande, a região é muito grande, sabe? A gente queria que as coisas acontecessem mais para que outras crianças pudessem ter a oportunidade, né? A pessoa se surpreende, né? Diz, gente, está acontecendo tudo isso e eu não estava sabendo. Por quê? É uma coisa que alguém pode também fazer, né? Basta que tenha, assim, muita vontade de ensinar, né? E um cantinho que dê a segurança para as meninas, é claro, né? E é possível, não é uma coisa difícil, né? Eu acho que ter uma boa vontade, assim, de você poder... As crianças com certeza participam, mas eu tenho certeza disso. Só que a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que levar a dança, a arte até as crianças. As pessoas não têm possibilidade nem recurso financeiro para mandar uma criança até um outro lugar, vai mandar de van, não tem como, vai mandar com alguém, não tem como. As pessoas não têm acesso, né, dessa forma. O que tem é muita vontade. Nós tivemos apoio da prefeitura na época para eles pagarem o vale transporte para essas crianças, para elas virem. Em contrapartida, nós dávamos as aulas gratuitas, o uniforme, um lanchinho, mas aí chegou um momento que a prefeitura não quis mais pagar o vale transporte para as crianças. E aí começou a dificultar, que para a gente também era difícil, além de dar roupa, figurino para os espetáculos, também final de ano a gente dava a capa para os figurinos, sapatilha, tudo, né, durante o ano inteiro e mais o espetáculo. E ainda mais o vale transporte começou a onerar demais. E aí eles foram desistindo, muitos, porque pegavam 2, 3 conduções, né? Então não era só uma condução. Então foi dificultando, mas a gente foi ficando com os que já estavam. E aí ficamos, acho que mais uns 4, 5 anos e tivemos, acho que umas 5 alunas que ficaram. Tem até hoje. O que a gente espera, assim, é que elas tenham oportunidade, sabe, de continuar, que elas tenham oportunidade, de repente, de fazer um dia a mais de aula, de repente que elas tenham outras professoras também, que isso também possa crescer, possa se espalhar pela cidade, sabe? Fosse uma vez por semana, mas que trouxesse essa arte, essa dança, a possibilidade da criança dançar, ela vai se estender, de repente vai para um outro tipo de arte, mas ela tendo a oportunidade, sabendo que tem ali, nossa, é uma coisa assim que eu acredito assim que muda muito o mundo delas, né? Eu acredito que muda muito, uma coisa que parecia distante, né? Mas que a gente consegue. Eu vejo que as crianças são muito tímidas, principalmente crianças mais carentes, assim, isso é uma coisa que eu fui notando ao longo dos anos. Eu observava as crianças que iam para aula, o comportamento, a disciplina e tudo mais. E aí, quando você vai atender crianças que são mais carentes, por toda a dificuldade que eles passam na vida, por ser muitas vezes crianças de situação mais de vulnerabilidade, situação de risco, são crianças, às vezes, que têm muitas questões emocionais e ficam muito travadas. E o balé ainda tem essa coisa dessa rigidez, dessa disciplina e tudo mais, que é importante também. Mas o ponto é, quando você olha para crianças nessa situação que eu comentei, se você não conseguir ter outras coisas para trabalhar com eles, você acaba perdendo. Essas crianças, elas acabam perdendo o interesse. Elas acham que aquilo é muito chato, é muito rígido, traz essa coisa do mais leve, de você poder brincar. Então, você pega ali, por exemplo, você vai trabalhar o skip, você vai trabalhar o passo da Chapeuzinho, você já pode incluir a história da Chapeuzinho. Então, para elas é muito mais... Tem muito mais lógica, assim. Tem toda a história, elas fazem toda a história do Chapeuzinho e nesse meio tempo elas vão fazendo o skip, né? Enfim. Então, para as babies, né, você consegue fazer isso. Então, algumas coisas você consegue trabalhar, né? Princesas. Quando tem meninos também, a gente já insere outras coisas que eles acham interessante. Então, é o príncipe, é o quebra-nozes, até super-heróis. A gente tenta achar uma forma lúdica de incluir ali dentro do balé. Ela é Chapeuzinho agora. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. A estrada é longe.
pensando que a gente precisa sim promover algo especial para ela, algo que ela se sinta, né? Às vezes a pessoa precisa só mesmo de alguém para sentar e ouvir ela, e aquilo ali basta. Os próprios pais que vêm aqui, eles inserem, eles olham e acabam se contagiando aqui, né? O lugar, o ambiente e as pessoas, porque a gente se sente muito em casa, a gente se sente muito família. Elas têm amizade assim entre elas, a gente percebe, né? Desde pequenininhas, algumas que já gostam de ficar do lado da outra, porque é amiga já. E algumas não estudam no mesmo colégio, mas conseguem ter essa amizade através do balé. Diferente do que às vezes costuma acontecer, hoje em dia eu já vejo as pessoas pensarem de uma forma diferente, mas o mundo da dança costumava e às vezes costuma ser muito competitivo. Então, ao invés de um ajudar ao outro, muitas vezes tem muitas críticas e tudo mais, porque a dança, para você melhorar, você precisa de críticas, né? Mas tudo depende de que forma é feita. Então, eu acho bacana da gente fazer mais assim como um espelho. Nossa, eu vejo que aquela menina é muito boa. Eu vou tentar ser como ela. Com licença, fulana, o que você faz para ser boa desse jeito? A pessoa vai explicar, sei lá, eu só sou assim, eu faço tantas aulas, eu penso de tal forma. Aí você fala, legal. Eu acho que a gente precisa pensar mais como ser inspirado e ser inspiração. A gente trabalha com eles, os bailarinos famosos, né, para que elas venham ter inspirações, para que elas venham ter referência. Isso é importante para o desenvolvimento delas. Eu falo para os pais, é uma fundação, é uma instituição, é voluntário, mas o negócio é igual uma escola normal. Elas têm módulo, elas têm prova, elas têm tudo normal. Não foi bem na prova, vamos corrigir, vamos fazer uma recuperação, a gente senta, a gente conversa, então a gente leva muito a sério isso, porque a gente entende que isso sim, ele pode ser algo que vai gerar futuro para a criança. Se ela conseguir conciliar isso desde cedo com os estudos dela, ela pode sim levar isso a sério e isso sim ser uma profissão dela. E 4, este, cobre primeira, e 1, este, e 2, este. A turma 3, que são as mais velhas que a gente chama, elas têm a parte da aula teórica, que fala da história do balé. Então elas têm o caderno, né, além das outras turmas que têm atividades, né, com pintura, com indicação, de repertório. Ela procura fazer tudo de uma forma que realmente elas aprendam o balé. Elas não vieram só dançar, elas vieram fazer aula de balé, para que elas aprendam o nome do passo, porque elas vão dançar, elas saibam o que elas estão fazendo. E se um dia elas forem contar para alguém, né, tipo, eu fiz aula de balé, aí elas vão saber, elas vão lembrar. Elas vão lembrar, tenho certeza disso, que elas aprenderam, inclusive, o nome. E a gente sempre fala para elas que em qualquer parte do mundo, né, o que elas aprendem aqui, a pessoa pode estar aprendendo lá no outro país a mesma coisa que elas estão aprendendo aqui. E isso não é diferente. A arte, ela iguala muito, isso é muito bom, né? A arte, ela traz, né? A dança, principalmente, ela deixa todo mundo, né? No mesmo lugar ali, né? Então, se você encontra elas, a gente vê assim, elas se arrumando, elas aprendendo, né, a ser bailarinas e tudo mais, assim, se portar, ter a disciplina. Então, isso a gente percebe que é muito igual, né, a outros lugares, outras escolas, outros países, até é muito igual. E a gente vê a carinha delas como elas se realizam, então isso é muito bom. E a gente sempre fala sobre isso, sempre a gente procurar fazer alguma coisa que, assim, acrescente para elas. Fomos as precursoras também na área de fazer o balé beneficente. Então a gente fazia uma tarde antes do espetáculo, a estreia do nosso espetáculo sempre era para entidades especiais, escola de surdos, escolas de cegos, a PACD, a PAI, asilo de vovós. Então a gente fazia essa tarde. Por anos, né, a gente conseguia o patrocínio de umas empresas que nos davam lanche. Daí no intervalo do espetáculo eles lanchavam, porque eles passavam a tarde com a gente. E antes do espetáculo, umas 2 semanas antes, a gente mandava a história para as escolas. Por exemplo, escola de cegos, visuais, auditivos, então eles já vinham sabendo que eles iam assistir, né? Os velhinhos era emocionante, né? Porque vinham aqueles assim dos asilos, né? Era uma tarde emocionante. Daí subiam para nos agradecer, levavam flores. E muitas outras escolas nos copiaram, felizmente, né? Então, fazendo isso, a gente sabe que tem algumas escolas que também fazem a tarde beneficente. Né, que eu acho que tem que ter essa integração
na sociedade. Tinha uma menininha que a gente nunca esquece, ela ia de cama, ela não levantava, não sentava, e ela assistia deitada. E eu lembro que a gente desceu, ela segurou na nossa mão e ela disse: tia, nunca esqueça de nós. E aí foi aquele dia que nós prometemos, enquanto a gente viver e tiver o espetáculo, a gente sempre vai fazer para a PAI, que é a CD principalmente, eles têm que vir, né? Eu acredito que educação é democratização de conhecimento. E o Educadança é um espaço onde ele consegue ir para um palco, assim, socializar, apresentar a tua produção, como construir uma coreografia, como a gente vai pensar, como a gente vai fazer um laboratório, como que a gente vai elaborar um enredo, como que a gente vai... Então, todos eles passam por todas essas etapas, né? E é bem bacana que a construção de conhecimento vai... o Educadança é o final, mas assim o processo é muito bacana. E o Educadança acontece, esse ano ele vai acontecer de 17 a 19 de novembro. Infelizmente nós estamos sem o Pax, ele está em reforma, então ele vai acontecer. Não conseguimos nós tentei o ano passado, mas não conseguimos o espaço do Ópera. Então nós vamos fazer no auditório central da UEPG. São 3 dias e esse ano o Educadança está diferente. A gente vai abrir para grupos independentes a participação. Também oferecidas oficinas, né, com preços preços sociais, né, mais baratos, e porque nosso objetivo, na verdade, é com que todo mundo dance. Uma outra coisa que eu gostaria de falar do Educadança é que ele consegue atingir públicos que não iriam no teatro. Uma questão cultural que é bonito para os outros você dizer que é bailarina, que é bonito para os outros chamar para uma apresentação e te ver brilhando ali no palco de forma muito bonita. É claro que tem a parte que é sofrida também, né? As bailarinas sabem, dói o pé, dói o joelho, enfim, é exaustivo, é cansativo, tem muitos ensaios. Obviamente tem esse lado também, mas socialmente falando é uma arte considerada bonita. Que existia um público específico para essas apresentações. As bailarinas elas tinham que vender determinada quantidade de ingresso e elas vendiam para as pessoas que elas conheciam. Quem é o público que vai? São os familiares, são os acadêmicos e os familiares dos acadêmicos. Então, se o acadêmico nunca dançou, não tem essa cultura, né, da dança, às vezes pai, mãe, tio, então eu tenho retorno. Nossa, meu pai falou que ele nunca tinha visto, né? E socializa outros trabalhos da cidade também, né? Então eu acho um evento riquíssimo, né, gratuito. A gente sempre faz com causas sociais. Eu acho riquíssimo porque é um espaço de veiculação mesmo da cultura da dança, né, em lugares inatingíveis, né, a princípio, né. Dá pra gente caracterizar um certo tipo de público que vem para essas apresentações. E isso começou a me incomodar bastante, porque eu gostaria que, por exemplo, outras pessoas pudessem assistir o espetáculo também, apesar de a gente ter normalmente um dia que é destinado a instituições mais carentes, a instituições beneficentes, né, que é gratuita essa apresentação. Tem um dia pro beneficente e 3 pro pago. Então, por exemplo, só por aí a gente pode ver, né, que o foco é no público pagante mesmo e nesse público que é ligado, de certa forma, às pessoas que são alunas desse corpo do balé. A gente observa isso, né, no lazer, né, da população em geral. Vou no cinema no final de semana, ok, mas só vai no teatro assistir uma coreografia quem está com o público envolvido, infelizmente, na maior parte da população. Então eu acredito nisso, nessa importância da gente levar a dança. Nós inclusive fomos no início do ano para o Festival Pro Desterro em Florianópolis. Foi uma experiência sensacional pela dança, né, para os acadêmicos e por sair, né? Tinha acadêmico que nunca tinha ido numa praia, foi sensacional. A gente participou no passado do Setembro em Dança. A gente conseguiu participar, foram as 30 bailarinas, a gente fez uma coreografia mesclando elas assim, encheu o palco, foi muito legal. E para muitas ali foi a primeira apresentação num palco assim. E a gente promove a apresentação no Dia das Mães. Final do ano a gente faz uma apresentação, tudo aqui dentro mesmo, mas para fora a gente vai estar vendo para se organizar para participar de novo do Setembro em Dança daí. Mas até então é mais isso, eu queria bastante a parte de participar de concurso, né, coisas assim, só que como é uma vez na semana e uma aula só, né, então acaba às vezes tendo feriado, então
não consigo ensaiar, algumas faltam, daí acaba que para concurso eu acho uma coisa muito séria até para levar elas, porque acaba colocando uma pressão, né, querendo ou não. Então eu acho que Setembro em Dança, que é só uma apresentação tranquila, elas gostaram de participar. No ano de 2019, eu, junto com os pais da Fernanda, planejamos levar 4 crianças para o teste na Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville. Conversamos com os pais, somente uma família aceitou. Então eu levei esse aluno, o Vitor, para fazer o teste no Teatro Bolshoi. Ele passou nas 2 primeiras etapas. Nós nos hospedamos lá em Joinville e na última etapa ele não passou. Mas foi uma experiência incrível, porque essa família nunca tinha saído de Ponta Grossa. Então foi a primeira viagem de carro que eles fizeram. A mãe desse aluno só tirava foto, filmava, ficava impressionada com a paisagem. Lá em Joinville a gente pôde ir à praia. O Vitor e a mãe dele nunca tinham ido à praia. Então, através do projeto social e através desse teste de balé na Escola do Bolshoi, que os pais da Fernanda e a Guarda Mirim oportunizaram, essa família pôde visitar a praia, passear um pouco e assim, a experiência foi incrível, mesmo que não tenha vindo a aprovação, mas é uma coisa que marcou essa família. E hoje essa mãe sempre me manda mensagem e fala, olha, marcou a minha vida, eu até quero encaminhar o meu filho para outra atividade no teatro, quero que ele faça uma faculdade do que ele gostar de música, de teatro, de dança. Então abriu muitas portas para essa família, apenas uma viagem para Joinville. Eu tenho muitos adultos, e daí quando eles chegam, às vezes falam, eu tô morrendo de dor, eu posso pelo menos ficar na aula? Pode. Eu tava muito cansada, mas quando eu venho, eu me sinto melhor. Então eu já penso assim, tá dando resultado. Fala assim, eu vim porque o médico mandou, mas eu acabei me encantando. Antigamente as aulas de balé também, de dança no geral, eram mais diferentes. Hoje em dia, dançar é uma necessidade do humano, porque a gente dança também para se expressar. Então, quando o aluno vem buscar a gente traz isso para eles. Venha procurar sua expressão, sua saúde física e mental. Não é só para botar a perna na cabeça. A gente quer fazer isso, com certeza. Mas é muito mais do que isso. E os adultos têm se mostrado bastante felizes e realizados ao vir e se descobrir bailarina aos 45 anos, por exemplo. Quando a gente começou, outros projetos começaram e muitos projetos se inspiraram no nosso. E isso é maravilhoso, porque aí você vê realmente isso se proliferando, sabe? Pessoas viram o que a gente fazia e foram, opa, também posso fazer isso aqui na minha comunidade. Tem gente que conversa comigo que é de outra cidade e fala, a gente vai fazer isso aqui também. Então eu acho que isso é democratização mesmo, porque aí você vê que isso vai crescendo, vai indo para mais lugares, não vai ficando uma coisa que não é só para a elite, né? O balé toda a vida foi para a elite, foi criado para a elite, foi criado a pedido, né, de um rei. É mostrar que não, que é para todos, que todos podem, independente da sua classe social, enfim, de onde você mora. A ideia é continuar, não sei em que ano, talvez em 2024. As crianças que em 2019 eram crianças, hoje já cresceram, estão maiores, né? Elas já saíram, inclusive, da Guarda Mirim, já seguiram outros caminhos, mas a ideia é continuar para que novas crianças participem do projeto, não encerrar o legado da Fernanda, né, que foi uma pessoa muito querida, e a gente não quer que o projeto acabe. Nós ainda estamos, né, limitados em questão também de voluntários, né? A gente até pede você que tem esse desejo de ser voluntário, venha e participe, né? Porque o nosso interesse é, sim, expandir, termos, né, outras oportunidades. A gente quer fazer uma biblioteca, a gente quer ter aulas de inglês para as crianças. Então a gente quer trazer esse a mais aí para o pessoal e para a comunidade. Hein? São várias coisas que acontecem que a gente sabe que pode acontecer. E a gente sempre deixou muito aberto isso para elas, né? Algumas que não puderam, algumas que disseram, viu, agora eu não consigo, mas no segundo semestre eu volto. Então a gente está esperando. E a gente fica na expectativa que elas voltem mesmo. Voltem e se não der certo aqui, mas que dê certo num outro lugar. Eu acho que a gente tem que levar a dança onde as crianças estão, para dentro das escolas. Normalmente, né? É uma ideia.
Obrigada.